Muito boa noite! Hoje nós vamos falar de música aqui no Meia Hora. Um programa especial, não há necessidade de falar de futebol. Beatles ou Rolling Stones, Bagé? Boa noite. Boa noite, não. Beatles, né? Acho que Beatles não tem comparação, né? Beatles é Beatles é Pelé, né? Pelé da música. Tu sabe Pelé, que, Pelé. claro que o nosso plano não é falar sobre Beatles, mas até poderia ser. O pessoal às vezes pede pra gente inventar um programa, a gente já não tem quase programa, né? Só pra Isso. falar de coisas que não seja futebol. Eu tive a minha irmã, que já é falecida, e o meu cunhado, que também é falecido já. Eu tenho muitos irmãos, né? Então os meus irmãos são bem mais velhos que eu, né? Eu já vou fazer 50, então minha irmã já devia ter perto de 70 anos. É, ele era tão bitomaníaco que eu tenho um sobrinho que o nome é Sean Lennon, que é o nome do filho da Yoko com o Que John Lennon, né? Pra loucura, te ver o que nível. Então, loucura. cara, o que tu imaginar, ainda na época em VHS, eu assisti de Beatles, meu. Que tu imaginar, assim, eu assisti. Eu lembro que uma vez, Hum, minha mãe era uma. Criou sendo uma empregada doméstica, né? Uma faxineira. uhum. E a minha mãe chegou numa casa certa vez que ela me levou junto, e Dona Dirce é o nome da mulher. Já, pô, nós estamos falando de 40 anos atrás, né? Dona Dirce já deve estar lá no céu. E aí ela tinha um piano de cauda na sala. E aí eu me lembro que das primeiras vezes que eu fui com a minha mãe ia ter que, de repente, arredar móveis, fazer força. Eu já tinha 8 anos, então minha mãe levou junto pra ajudar. E aí eu lembro que eu fiquei olhando assim, embasbacado, né, para aquele piano. E ela disse assim: Tu gosta de piano? Aí eu disse pra ela: Não, nunca tinha visto um piano, né? Via na TV. Ela disse assim: Então peraí que eu vou tocar uma música pra ti. E ela começou a tocar. Acho que era Yesterday. E eu disse assim, isso é Puta Beatles. que E pariu. aí ela ficou assim, né? Pô, como assim, né? Um guri lá do meio de dentro da restinha com 8 anos sabe o que é Espetáculo, Beatles. Aí eu cara. contei pra ela. Não, meu cunhado tem um sobrinho que o nome dele é Sean Lennon e tal. E aí, cara, a música é muito louca. E o Beatles, pô, Beatles é Pelé, Ah, né? Pelé. É antes e depois de Beatles, que nem Pelé. É isso aí. Ô, Poderíamos falar Bagé, só de música hoje, né? Poderíamos, Bagé. O Internacional já foi Beatles, já foi Beatles. Hoje é MC Cabelinho, mais ou menos. Puta, agora arrumei uma briga. Não, o cabelinho não, o cabelinho tem Pô, muito seguidor. O tudo que eu preciso é ser cabelinho. cancelar. Tudo que Não, eu cabelinho é preciso é bom ser demais. cancelar. Tava aqui, Ô, tava Bagé, no. Semana passada tava no Rap em Cena aqui em Porto Alegre. Ô, Bagé, tu sabe que eu poderia. É que falar do Inter hoje dá um pouco de preguiça, sabe por quê? Porque é tanta coisa, porque o cara me pergunta assim, de quem é a culpa? Eu vou começar a desfilar uma lista que eu vou ficar aqui 3 horas e eu não tenho mais saco para isso, porque as pessoas já sabem. Então, o que que eu tô tentando fazer? Eu estou tentando falar do que pode mudar. Eu estou tentando falar do que pode ser o responsável a partir de agora de mudar a situação que nós estamos, que é a caminho do rebaixamento. Não adianta eu falar da gestão agora, que é a pior gestão da história do Inter, porque os caras não vão acordar amanhã de manhã sendo uma boa gestão. Eles não vão Ah, mudar. Então, assim, para mudar minha situação agora, eu não vou confiar no Bisol e no Barcelos e no D'Alessandro, porque eles não fizeram nada até agora e não vão fazer. A comissão técnica, que eu acho que pode ser analisada, mas ainda não criticada, pois os considero mais vítimas do que culpados deste momento do Internacional. Eu sou obrigado a falar dos jogadores. Eu citei um termo hoje pela manhã, Bagé, e eu quero repetir ele aqui. O Inter precisa de um terremoto no vestiário. O Inter precisa de um terremoto no vestiário. Nem que rolem cabeças. Nem que rolem cabeças. E o Ramon Dias, ele é corajoso. Tu pode falar o que tu quiser dele, mas ele é corajoso e ele já mostrou, e durante os jogos, quem tá mal ele tira e não quer nem saber. Daqui a pouco, não sei se não é a hora de rolar cabeças, porque o cara que se identifica neste momento, que tá fazendo corpo mole, como o Juninho, como o Alan Patrick, eu não sei se não é hora de cortar a cabeça, Bagé, porque se tu não fizer uma cirurgia agora, o caminho tá desenhado. Hoje, já passamos na segunda, agora já estamos na madrugada da terça-feira. Hoje, neste momento, eu te digo: o Inter perdeu para o Atlético Mineiro no próximo final de semana. Neste momento, eu te digo isso. Isso pode mudar durante a semana. Neste momento, eu te digo: o Inter perdeu para o Atlético Mineiro no próximo domingo. sabe que o grande problema, a gente costuma usar alguns clichês, né? Que é o checklist, né? Quando vai dar problema. E tu vai botando ali, né? A cartilha, né? Como a gente costuma popularmente chamar. E o Inter vai cumprindo todas elas. Porque, beleza, é aquela história, mas não tem time pra cair. Olha, é difícil tu encontrar um dos grandes que tenha caído e que tinha time pra ser rebaixado. Não. Geralmente o grande faz time ruim pra jogar a Série B. Daí ele tem que economizar dinheiro e tudo mais.
E muita gente não quer jogar a Série B, né? Aliás, nenhum jogador quer jogar. Então tu faz time com pé de rato. Mas, por exemplo, a postura na coletiva dos técnicos do Emiliano, que ele tá cada dia mais apavorado, e ele fez questão de dizer, olha, não prometemos nada a ninguém. E a postura do próprio Ramon Dias, o Ramon Dias falou em ímpeto. E eu fico pensando até que ponto isso pode ter bagunçado o vestiário do Inter, porque tem o D'Alessandro, cara, é impossível que nesse momento de problema tu não lembre dele. Até porque ele foi trazido para ser dirigente. O D'Alessandro está se omitindo também. E aí tu vê, se o comandante não vai pro front, e eu não sei até que ponto isso aí já não chegou pros próprios jogadores dentro do vestiário. Tá, mas peraí, meu, o cara que conhece a torcida, que pode ser o cara, quem sabe hoje, o único ser humano capaz de acalmar o torcedor ao falar com o torcedor é o D'Alessandro. E o D'Alessandro também não aparece. A liderança técnica, o Alan Patrick, tá anestesiado. Né? Parece que o cara entra assim, se chegar em mim eu vou fazer, se não chegar perto de mim eu não vou tentar. Na boa, sim, Baldassi. É preocupante porque é que o campeonato ele já tá muito encaminhado, né? Pelo menos para três times, né? 3 times. A vitória do Grêmio em cima do Juventude, de certa forma, já botou o algodão no nariz do Juventude. Mas se tu pegar o Vitória ele vendeu caro essa derrota para o time do Corinthians. Tem reclamação de arbitragem, tem uma. Eles estão. Eu acho que eles não têm mais o que agregar de qualidade, por isso que eu ainda acho que eles vão ser rebaixados, mas em vontade, por merecimento, eles estariam à frente do Santos, eles estariam à frente do Inter. O Santos tem o que agregar, que é o Neymar jogando, quem sabe, 3 ou 4 partidas. Mas eu acho que o Inter, hoje, quando o técnico fala em ímpeto, em coragem, em determinação, só olha, aí chega no domingo de tarde, eu tô ali. Antes um pouco. Não, depois que tinha começado a bola rolar no jogo do Grêmio, me mandaram um print ali do Bisol, vice-presidente do Inter, indo pro Twitter pra querer jogar torcida contra a imprensa. Cara, esse é mais velho que andar pra frente. Será que ele não entendeu que o torcedor tá deixando de ir ao estádio? E não é por causa da imprensa, é por causa do time que não consegue encontrar nenhum tipo de solução. E o interessante é que o Bisol fez isso no Twitter. Ele foi com a intenção de colocar a torcida contra os identificados. E o os tiro saiu pela culatra, velho. Eu nunca vi alguém apanhar tanto na minha vida como ele apanhou nos comentários. E, Bagé, assim, a tabela, ela ainda é amiga, por incrível que pareça. Vou te citar uma situação aqui. Se o Inter ganhar do Atlético Mineiro e o Vitória perder o próximo jogo, abre 7 pontos e acabou. O Inter não cai mais. Olha isso. Olha isso. Só que eu não tenho nenhuma condição de falar sobre isso. Tem nenhuma. Por outro ponto, se o Inter perde para o Atlético Mineiro e o Vitória ganha, deu. Estamos à porta do inferno. Só que esta segunda possibilidade que eu te citei, ela é a mais forte. Ela é a mais plausível, pelo que nós estamos vendo. A questão do Internacional, repito, posso estar sendo repetitivo. O meu pânico não é olhando para a tabela. O meu pânico é olhando para o campo. O que aconteceu no Rio de Janeiro, o Bagé foi muito grave. Bagé, tu conhece futebol há muito tempo também. Tu vê quando um time está derrotado. E não é derrotado porque perdeu o jogo. É derrotado quando entra em campo. Tu vê quando é um time derrotado, um time que desistiu. O Inter é um time desistente. Os motivos para isso? Salário atrasado e com direito de imagem, não sei o que, não me interessa. O que me interessa é que eu tenho rodadas para terminar o campeonato e eu não posso cair para a Série B, Bajé. Eu acho que o grande problema é que tu não consegue enxergar a reação. Tu não consegue enxergar um mínimo de reação, sabe? Eu te confesso, sem galinhagem, assim. Eu acho que o Inter não cai, tá? Sinceramente, eu acho que o Inter não cai. Mas eu tenho certeza que vai sofrer até o final. E aí, tu dizer isso pro torcedor que vai sofrer até o final. Eu lembro de 21, quando teve aquele Grêmio que. É tão difícil o clube grande ser rebaixado, que o Grêmio passou toda a competição no Z4, toda. E mesmo assim. Até a última rodada. Quase fugiu. Tivesse um gol do Corinthians contra o Juventude e o Grêmio escapava. Então é muito difícil cair, sabe? Só que, cara, se tu começa a te esforçar... E o Meneghetti até tocou num ponto que eu não duvido não, hein? Com essa direção que a gente sabe que eles não sabem o que estão fazendo, eu não duvido que daqui a pouco ou eles vão fazer o Ramon Dias e o Emiliano pensarem assim, senhores, não vamos queimar o nosso filme aqui, vamos vazar, devo abrir mão de multa, vamos embora. Eles foram embora com 7 jogos lá do Olímpia lá. Por vontade deles, porque eles chegaram à conclusão que eles não conseguiam mudar mais nada. E não era um risco de rebaixamento, é diferente agora. Eles não vão querer ficar com essa marca. E dependendo do que se... Pra mim tem um ponto que é o que mais apavora e eu achava que era só exagero quando o Jairo Vink trouxe uma informação um tempo atrás de que
as fontes que ele estava conversando davam conta de que eles realmente não tinham preocupação interna. De que eles achavam realmente que tinha um exagero por falta da imprensa, principalmente a imprensa identificada. Eu fiquei pensando, cara, eu respeito a informação do Jairo, mas daqui a pouco virou o boi de piranha, né? Daqui a pouco é alguém próximo do Jairo querendo vender essa ideia para ele. Não, agora a gente já tá sabendo por outros colegas, inclusive, que é realmente uma ideia prática que o Inter tem. O Inter acha realmente que não tá mal, internamente. Acha que não está mal, a direção acha que há uma grande injustiça na análise dessa gestão. Eles acham que nós não estamos vendo as coisas positivas dessa gestão. Eles realmente acham isso. E isso é que é muito preocupante. Eu não sei, Bagé, o que, que vai ser feito. Eu tenho convocado o torcedor para estar presente neste momento, Bagé. Eu acho que é uma tentativa de solução. Solução em que sentido? Ah, mas o torcedor não entra em campo. Mas o torcedor põe o bafo na nuca, velho. Nós temos que pressionar, cara. Se o torcedor desistir agora, nós estamos ferrados. Eu vi o Sobis falando sobre isso, vi outros identificados falando sobre isso, Vaguinha falando sobre isso, e eu acho que nós temos que estar todos juntos nessa. 30 mil pessoas no Beira-Rio no jogo contra o Atlético Mineiro. Pressionando. Não estou nem falando em apoiar. Eu acho que apoiar se o time. Tem que apoiar se o time mostrar que merece apoio em campo. Se não é pressão. Pressão, pressão, bafo na nuca, transformar a vida desses caras num inferno ali. É isso, não estou falando de violência, não estou falando nada disso. Não, é É pressão. dentro do É campo pressão. e se perder é protesto na rua, é xingamento, é tudo. A gente tem que botar o bafo na nuca desses caras, desses descomprometidos do Internacional. É pressão e protesto, não tem como ser diferente. O torcedor, ele responde e corresponde a tudo que o clube pede. Os caras inventam 500 modalidades de sócio, 500 tipos de camisa, 500 É. tipos de não sei o quê, parque não sei do que, presente não sei do que, o torcedor tá sempre lá. Aí o dia que o torcedor vai protestar não pode, não tem cabimento nenhum. Ô Baldassi, deixa eu te falar um pouco do Grêmio. O Grêmio ganha do Juventude no domingo, sem passar trabalho finalmente, tá? Porque eu sei que o Juventude tá ali, virtualmente rebaixado, mas o Grêmio tava passando trabalho, às vezes, com clubes até inferiores tecnicamente do que o Juventude. O Mano tem sido muito perguntado sobre a questão de Arthur dependência. E eu acho que é um processo natural. O Alan Patrick, quando tava jogando muita bola no Inter, o Inter era dependente dele. E não vai ser diferente com o Arthur no Grêmio. O Arthur é um passador de excelência, é um cara que deu vários e vários desarmes ao longo do jogo. O Juventude entrou pra quebrar todo mundo. Lembro do Juventude já fazer uma prática parecida em jogos do Inter, sabe? Parece mais ou menos, não, aquele ali eu vou quebrar porque ele ganha mais do que eu. Eu sentia raiva, sabe? A fisionomia dos jogadores, a forma que eles iam na jogada. Mas o Mano, e aí tem mérito do Mano, o Mano tá conseguindo fazer com que no entorno do Arthur, o Amuso seja titular e jogue bem no Grêmio, o Alisson seja titular e jogue bem no Grêmio, o Edenilson, eu tinha um ranço do caramba. Eu não sei daqui a pouco se não vai, se até renovar o contrato do Edenilson. Até surge uma informação agora um pouco diferente sobre a cláusula contratual do Mano. Porque inicialmente tinha-se uma informação de que o Mano só ficaria caso ele classificasse para Libertadores de vaga direta, na fase de grupos, no G4. Agora já se tem uma informação diferente, que mesmo conquistando uma vaga de pré-Libertadores, caso ela aconteça, o Mano já tem uma renovação direta. Pré-Libertadores pode ser G8, pode ser É, G8. eu sei que é muito difícil igual, tá? Tem que fazer um aproveitamento diferente do que o Grêmio fez até agora. Mas o Grêmio começa a pelo menos montar uma estrutura de time, sabe? E aí já começa a deixar pra trás a zona da confusão, porque já tem mais clubes lá embaixo Qual é o próximo embolados. jogo? Qual é o próximo jogo do Grêmio? Joga domingo lá contra o Corinthians, na Arena Itaquera. O É Corinthians brabo? ganhou fora do Vitória. Jogo Não, e duro. Corinthians Jogo duro. completo. Corinthians com É. com aquele Carrijo, Garro, Memphis Depay e lá na frente o Yuri Alberto. O E Bagé, sempre difícil jogar lá. permita-me uma crítica construtiva a ti e a outros gremistas que eu tenho ouvido. Vocês justificadamente falam bastante do Arthur, e o Arthur merece, o Arthur é diferente, eu acho que o Arthur até é jogador de seleção brasileira e ele é o diferencial do time do Grêmio. Eu vejo vocês falando muito pouco do puta centroavante que vocês têm. Eu Eu vejo ia vocês falar falando agora. muito pouco. Porque, Vinícius. porra, cara, tu sabe que como Colorado, nós como identificados, a gente não acompanha com tanta atenção assim o outro lado, né? A gente vai acompanhar quando, né, dá um tempo para secar, quando tem um Grenal, pois foi no Grenal que eu olhei para o centroavante de vocês, e ele saiu antes, inclusive, e eu disse, porra,
Esse aí é diferente. Esse aí é diferente. E aí ontem ele faz 3 gols e eu sei que em outras oportunidades ele foi importante para vocês também. Vocês conseguiram achar um puta centroavante, cara. Mas tu sabe que o Vinícius era um jogador que o Grêmio tentava há bastante tempo. Né? Ele está há 11 anos jogando, não em clube de ponta. Né? O clube maior que ele jogou na Europa foi Benfica, em Portugal, e o Tottenham na Inglaterra. Mas, por outro lado, ele enfrentava sistemas defensivos altamente qualificados, jogando na Premier League, principalmente. E ele é um jogador de tamanho, sabe? É centroavante grande, centroavante canhoto. Cara, para mim, centroavante canhoto sempre é diferente. Ontem, por exemplo, no primeiro gol, que é o gol de pênalti, ele recebe a bola no pivô, já dando um giro, já fazendo o lançamento, sabendo que entrava na velocidade o Alisson. Depois do segundo gol, ele é uma jogada que começa com o Arthur, vai no Amuso, o Amuso serve ele, e ele olha para o Jandrei, goleiro do Juventude, ele está sendo acossado pelos zagueiros do Juventude, tem o pé da trave e o goleiro, ele bate entre os dois e faz o gol, dá um chute seco de perna esquerda, depois ainda faz um terceiro gol. Mas não só pela quantidade de gols, claro que também por essa quantidade de gols, né? Ele tem mais gols do que jogos, quase a mesma quantidade de jogos e gols. Ele tem 6 gols em 7 jogos. É um troço absurdo. Até deixa eu ver aqui. Ele Deixa chama eu te dois, dizer três na certo. marcação, Bagé. Ele chama 2-3 na marcação. Ele é jogador que abre espaço, que faz pivô, chama 2-3 na marcação, tem boa conclusão, é bom na bola aérea. Eu Porra, até tinha uma baita. anotado. Ó. São 6 gols em 7 jogos. É isso aí. É uma média maravilhosa para um centroavante. Vocês têm um puta jogador ali, um puta jogador. E de novo, tu fala de ascensões importantes no time. Tem 2 jogadores aí que tu tinha desistido, já que era o Amuso e o Edenilson, e eles cresceram dentro de um processo. Agora, aí sim, aí eu vou entrar na mesma toada que vocês para dizer. O Arthur é um cara que faz todo mundo crescer na volta dele. Claro. O Arthur organiza o setor e, evidentemente, por consequência, por osmose, os caras na volta dele vão acabar rendendo mais. Eu não sei se o Arthur vai render, por exemplo, caso ele seja convocado para a seleção brasileira, o mesmo que ele rende no Grêmio. Mas eu tenho certeza que a seleção brasileira não tem um jogador da característica dele. Sabe? Talvez com a seleção brasileira seja um futebol também mais, sei lá, do que está pedindo, por exemplo, o Carlo Ancelotti, seja um futebol mais intenso, de repente um futebol de uma transição numa velocidade, num nível maior do que tem o Arthur hoje. Mas ele joga muita bola, cara. Para nível aqui do futebol brasileiro, ele vai acabar sobrando. Claro, assim, ó, a campanha do Grêmio ainda depende de muita coisa, tá? Até porque recentemente a gente tem. O Grêmio é tipo um golfinho. Ele sai, faz uma gracinha, daqui a pouco, ontem até teve um jogador que falou sobre isso, a dificuldade que o Grêmio tem de não conseguir uma sequência, por exemplo, de 3 vitórias. Então o Grêmio vai lá, ganha, daqui a pouco vai bem, empata e daqui a pouco toma uma pancada. Sabe, sempre tem uma pancada no meio do caminho. Perdeu pro Sport sem imaginar, daqui a pouco perdeu pro Mirassol, daqui a pouco toma uma pancada do Bahia, a gente não sabe como é que vai ser agora contra o Corinthians, mas o Grêmio ainda tem essa dificuldade, sabe, de conseguir uma sequência de vitórias. Mas eu acho que o Mano deu uma encaminhada, assim, não sou fã do Mano Menezes, mas ele encontrou uma Também forma do acho. Grêmio jogar. Bagé, deixa eu explicar para todo mundo que está assistindo, porque eu acho que as pessoas fazem um pouco de confusão e não entendem direito isso. O termo que está sendo utilizado agora é o seguinte: o Internacional atrasou direitos de imagem e repactuou os pagamentos. E ninguém entende Sim. direito que direito de imagem, que repactuou, que porra é essa? Então vamos explicar para as pessoas. Os clubes de futebol, eles normalmente, costumeiramente, os grandes clubes pagam os seus jogadores dividindo o salário entre CLT, que é a carteira de trabalho, em que se paga uma porrada de imposto, imposto muito alto, e a outra metade, isso foi um artifício encontrado para pagar menos imposto, ninguém vai dizer isso, mas é por É um isso. drible, né? É um drible contábil, né? Porque aí os jogadores abrem uma empresa, emitem uma nota como prestador de serviço, isso entra, tá, mas que serviço é? Serviço de liberação da imagem para que ela seja utilizada pelo clube. Então, às vezes, até mais da metade do salário de um jogador de futebol é o tal direito de imagem. Os clubes geralmente não atrasam o salário em CLT, a parte em CLT, porque ela envolve direitos trabalhistas importantes, inclusive com possibilidade daqui a pouco de encerrar o vínculo se passar 3 meses sem pagar. É um monte de confusão. Então, eles atrasam o direito de imagem. Então tu pega assim, tu que está em casa, vou usar o teu exemplo se tu fosse jogador do Inter. Tu ganha 20 mil por mês do Inter. 10 mil tu ganha na CLT, carteira de trabalho, e tu está recebendo. E os outros 10 mil, o clube está atrasando. Aí o clube faz assim: o clube pega esses 10 mil
do mês de outubro que atrasou contigo e diz: vamos parcelar em 10 vezes esses 10 mil, eu não consigo te pagar esse mês. Beleza, 10 vezes. No mês que vem, de novo. Oh, esses direito de imagem, vamos dar uma parcelada também. Aí tu pode dizer assim: ah, mas tá tudo organizado. Não tá devendo nada neste momento, Fazer uma bola repactuou. de neve, né? Pô, repactuou, mas atrasou, velho. Os jogadores estão ganhando a metade do que ganhavam. Então, evidentemente que eles devem estar putos. Aliás, a informação que vem lá de dentro é que realmente há um racha entre jogadores e direção, que o D'Alessandro hoje tem representatividade mínima no grupo de jogadores, porque perdeu a credibilidade com o grupo também por conta dessas coisas. Então é um problemaço que se vive no Beira-Rio, porque os salários atrasaram. Vamos usar o português correto aqui. Vamos parar de dizer para o torcedor esses termos aí, o direito de imagem, repactuação. Não, vamos ser direto com o torcedor. O Inter atrasou salários. É mais uma dessa gestão. É mais uma dessa gestão. Os salários do Inter estão atrasados. Estão atrasados. Acertaram um parcelamento, mas atrasou. E o jogador está puto por causa disso. Claro, isso é outra coisa que eu vou ter que separar neste momento. Eu não vou agora olhar o time do Inter jogar caminhando para a Série B e dizer, eles estão certos. Eles estão protestando contra. Não, claro que Infelizmente, eu não. não posso fazer isso, né? É que assim, ó, a gente sabe que muita gente ainda confunde uma coisa que é assim, ah, mas os caras ganham 1 milhão. Não interessa, cara. Quem ganha 1.000 vai gastar de acordo com 1.000. Quem ganha 10 mil, 10 mil. Quem ganha 1 milhão vai gastar de acordo. O cara vai andar com um carro que custa mais. Ele vai, Bagé, ele vai eu e tu, traçar o. nós éramos fudidos, eu e tu, Bagé. Desculpa o termo aí, tu. Nós éramos fudidos, eu Nessa e hora tu. pode. A gente passou a ganhar um legalzinho agora. Não Aí sobra se nada, nem para endivida. mim, nem para ti. Não Claro sobra que não, nada por cara. mês. Eu e o Bagé, nós conversamos muito, né? A Não sobra gente. nada, nós estamos sempre apertados. Nós estamos ganhando E. bem, estamos sempre apertados e compra uma coisa ali, compra ali, faz um investimento aqui. Nós estamos sempre apertados. O Danley uma vez me falou isso, sabia? O Danley me falou quando ele era jogador de futebol. Ele falou, cara, os caras pensam assim, eu ganho 500 mil por mês, atrasou o salário, que se ferre, que se dane. Ele falou, cara, Não. eu comprei duas chácaras parcelado. Eu comprei um Claro, tu conta. apartamento para investimento que eu tenho que repartir em 3 vezes o pagamento. Tu conta com aquele Os caras. Dinheiro. Claro, Não, evidente, é problema. é o planejamento do cara, não tem como ser diferente. E tem uma coisa, sabe? O combinado não sai caro. E boleiro, e vou voltar para 21 anos do Grêmio, tá? O Grêmio, o presidente Romildo, ele passa um trabalho ali, porque vem a questão da pandemia. E tu vai lembrar que a gente estava lá na Bandeirantes ainda, e na época o presidente era o presidente Bolsonaro, e eles deram um canetaço lá, o seguinte, olha, para tentar preservar os empregos e diminuir uma demissão em massa, vamos fazer o seguinte, o governo federal vai entrar com um aporte aí de um percentual do salário, mas aquele funcionário que topar, ele vai abrir mão de 25% do que ele ganha. Só que o governo não fazia reposição dos mesmos 25%. Né? Tu deixava de ganhar 25%, mas tu ia ganhar, sei lá, 12 do governo. Enfim, tu abria a mão, mas para não correr o risco de ser demitido. E claro que nós entendemos ali, né, que estava passando o problema da Brand, todo mundo assinou, e beleza, vamos ganhar menos até que mude tudo isso. O Flamengo não fez isso, porque o Flamengo tinha dinheiro para pagar os jogadores. O Palmeiras também não fez isso, porque tinha dinheiro para pagar os jogadores. Todos os outros clubes fizeram isso. Chegaram com os jogadores e conversaram. O Grêmio foi fazer o mesmo. Aí as lideranças do Grêmio estavam só preocupadas com a grana, disseram assim: não, a gente tem uma contraproposta. Então, presidente Romildo, o senhor faz assim: o senhor deixa de nos pagar o direito de imagem desse ano e começa a pagar a partir do ano que vem. Mas não vamos abrir mão de dinheiro. Nós deixamos de ganhar agora, mas a partir do ano que vem vamos ganhar com juros e correção. Aí, beleza, nesse meio tempo, o Grêmio vendeu o Everton Cebolinha. O que as lideranças fizeram quando descobriram que o Grêmio tinha recebido? O Grêmio foi no banco, passou a dívida para o banco e recebeu aquele valor para poder fazer fluxo. Bateram na sala do presidente. Presidente, estamos conversando com o pessoal aí, pô, tá todo mundo sabendo aí que entrou o dinheiro do Everton lá. Pô, Que não era pouco, que não era não tem pouco. como o senhor botar em dia aquele nosso acordo. E o presidente entendeu o recado. O que o presidente fez? Para não correr um risco, rompeu um acordo que eles mesmos tinham concordado. Porque eles tinham concordado e assinado de receber. Então, enquanto tá cheio de jogador, de torcedor chorando, o boleiro quer o dele, cara. E eu não tô dizendo que tá errado, tá? Eu tô dizendo que o combinado não sai caro. O presidente Romildo combinou e mesmo assim teve que antecipar. Tu imagina os caras que estão sendo prometidos e os caras vendo daqui a pouco, pô, mas o D'Alessandro até ontem era jogador, cara.
e ele não tá do nosso lado, ele não vai ser uma voz agora para dizer, vamos puxar a orelha dos caras aqui, ó. Se eles estiverem chutando errado, vamos treinar, mas não vamos deixar os caras descontentes nessa hora, né? Fiquei sabendo de uma história de bastidor de que o presidente e o D'Alessandro chamaram o Alan Patrick, liderança do grupo, na sala, para conversar com ele sobre essa questão da repactuação dos direitos de imagem, para que ele fosse o emissário, junto ao grupo de jogadores, da proposta de parcelamento e de acordo. E o Alan Patrick teria dito o seguinte: não, 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 eu não vou levar a informação, vão vocês lá. Vão vocês lá falar com ele, eu não vou falar. Diz que aí os caras pensaram, cara, esse é meu capitão. Esse é o meu capitão. Eu já achei estranha a postura dele quando o primeiro jogo do Ramon Dias. Pô, ele era a liderança do Roger, o Roger cansou de comprar bronca aí com a torcida e com a imprensa por ele. Primeiro tempo lá do jogo contra o Juventude, ele vai no microfone da TV e diz, ó, não, vocês viram? Ele nem foi perguntado. Eles pediram pra ele fazer uma análise. Vocês viram como já mudou a postura do time? Poxa, isso é sacanagem com o cara que tinha acabado de sair, né? Então quer dizer que o chefe dele já não valia mais. Ô Baldassi, deixa eu só fazer lembrança, porque assim, ó, nós estamos fazendo o programa hoje de segunda pra terça, vamos fazer o de terça pra quarta, e depois só semana que vem, sabe por quê? Quarta-feira eu tenho que fazer no meu canal a sabatina com o candidato Odorico Roman. Quinta-feira eu tenho que fazer no meu canal o primeiro turno da eleição do Grêmio, no Conselho Deliberativo. E sexta-feira eu faço no meu canal o debate dos candidatos. Que beleza. Então, se o Jorge Bastos... Os caras vão os dois? Vão os dois? Se o Jorge Bastos passar na cláusula de barreira, que eu acho que não vai acontecer, ele vai. O Paulo Calef já confirmou, ele e a assessoria. O Odorico ainda não confirmou. Ainda não? Mas como ele vai ser nosso sabatinado na quarta-feira, a gente vai esperar que ele confirme isso ao vivo, né? Mas o staff ainda não decidiu. Eu já tô dizendo de antemão, tá? Eu reclamo de um presidente que há 3 anos se omite. Olha, eu sei que o Odorico é um cara preparado tanto para debate quanto para ser presidente do Grêmio. Mas eu não vou abrir mão de criticá-lo se ele resolver não participar de um debate. Peraí, eu quero ser presidente do meu time e não pode ir para um debate de 1h30, 2 horas para trocar ideia? E eu já falei para ti e repito, minha visão de fora, leitura política. Aliás, eu adoro fazer leitura política. Eu odeio a política de futebol, mas eu adoro fazer leituras políticas sobre o que está acontecendo. Claro. A sinuca de bico do Odorico é a seguinte. Por um lado, ele sabe que o Calef tem um poder de oratória muito melhor que a dele e que, em tese, poderia levar vantagem num debate. Por outro lado, eu acho que o Calef leva vantagem no pátio sobre o Odorico e a chance do Odorico é participar do debate e engolir o Calef. Porque esse teu debate, Bagé, ele aconteceu comigo lá em 2020, tá? Se tu faz um debate com os 2 candidatos na tua frente, todo sócio do Grêmio vai assistir. Todo sócio. Estou falando literalmente. Todo sócio do Grêmio. Os 120, 130 mil sócios que o Grêmio tem. E tem mais de 40 mil aptos, né, para votarem. Todos vão assistir. Isso pode mudar o rumo da eleição. O meu mudou lá atrás. O meu determinou a vitória do Barcelos, modéstia à parte, porque ele foi muito melhor que o Aquino no debate. E então o Odorico tem que ter noção disso. Ele tem que ter noção disso. Agora, eu acho que ficaria muito feio se ele não quisesse participar. Porque eu fico pensando assim, ó, primeiro que ele tem capacidade, ele já foi homem de futebol, campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores com o Grêmio, sabe o que é pressão, lidou com o Renato no auge, tu imagina lidar com o Renato no auge com aquele grupo que tinha Kahneman, Jeromel, Maicon e por aí vai, com tantas cobras no elenco. Agora, convenhamos, não existe pergunta ruim, cara. Se daqui a pouco, por algum motivo, o Calef aperta ele alguma coisa, de repente de ser mais incisivo, pô, tu chega lá e diz, Calef, não é assim que a gente vai tornar o Grêmio melhor. Tu tem várias maneiras de tentar neutralizar ou sair da pergunta. Cara, tem muita coisa. Eu acredito que ele vai acabar aceitando, tá? Porque não tem como ser positivo para ele perante o associado ele se furtar de falar, seja no meu canal ou qualquer outro canal. Eu não vejo sentido, sabe? Algo que possa ser positivo, eventualmente ele desistir de participar do debate. Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que ele vai acabar participando. E aí vai parar todo mundo. Também. Aí vai ser na sexta-feira.
Boa, boa, boa. Ah, Olha, não. que pena que acabou. Que pena que pena, né? acabou. Nós estamos Mas já que cansados, é ao acabou, vivo, né? então. É ao vivo, nós estamos Eu tudo tô vendo, tu cansados. tava bocejando agora. Se bem que tu tem cama aí no estúdio, né? Então tu Tem cama? poderia, Tem, tem, poderia tem. dormir. Tchau. Tchau.